E aí, galerinha, tudo tranquilo? No vídeo de hoje a minha ideia é simplesmente apresentar para vocês então como que o blockchain funciona, beleza? Esse vídeo já vem meio que um disclaimer aqui, ele vai ser um pouco mais denso do que o normal porque tem vários conceitos que são meio nebulosos ou então são meio complexos de entender. Eu vou tentar apresentar da maneira mais simples possível para mim, ao menos, eu espero que vocês consigam entender dessa maneira. E para isso, para esse vídeo, eu vou tentar usar o exemplo de 4 amigos que dividem a conta comumente e eu vou apresentando então problemas que teriam no sistema inicial deles e à medida que esses problemas forem surgindo, eu vou mostrar então as soluções que o blockchain, né, se propõe a tomar para ir resolvendo esse tipo de problema. Então os problemas são basicamente esses aqui que eu estou apresentando na tela, né? Coisas como malandro, overspending, confiança de informação, né, das mensagens que você está recebendo. E aí as soluções seriam basicamente essa assinatura digital, mecanismo de consenso e etc. Beleza? Então bora lá. O exemplo é basicamente o seguinte. Como eu disse, são 4 amigos. O Sr. H, o Sr. D, o Sr. L e o Sr. C. E esses 4 amigos, eles, em geral, eles fazem o seguinte. Eles saem e aí no final daquele dia eles vão, né, compartilhando a conta. Então, sei lá, eles foram no restaurante e depois eles saíram numa balada, ou então foram no cinema, depois eles foram comer alguma coisa em algum fast food da vida. E aí cada um gasta, paga um pedaço disso, mas no final alguém pode acabar pagando mais. E quando isso acontece, eles vão lá e registram esse gasto dessa pessoa, dizendo, então, dado que fulano pagou mais do que o outro ali, tipo, gastou a mais em compensação do outro, né? Vou colocar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Então, digamos que eles tenham saído no primeiro dia do mês, beleza? Então, eles saíram no dia 1, e obviamente eu preciso escrever, não apagar, né? Então, eles saíram aqui no dia 1º, e aí no dia 1º o que aconteceu foi que, no final do dia, o Sr. H ficou devendo, então, R$20 pro Sr. C, beleza? E aí, mais adiante, eles vão lá e saem, então, no 20º dia do mês também. E nesse dia, o Sr. L ficou devendo, então, R$70 pro Sr. C. Beleza? E aí, quando chega no final do dia, eles vão lá... no final do dia, não, no final do mês. Então, todo final de mês, eles vão lá e fazem a conta aqui e veem... beleza. Então, no final aqui, o Sr. H vai pegar R$20, vai fazer um Pix, vai sacar R$20 e vai entregar para o Sr. C. E o Sr. L também vai fazer a mesma coisa. Vai pegar um Pix, ou vai falar com o banco, vai fazer um TED, sei lá. Mas vai enviar, então, R$70 para o Sr. C. E aí, todo final de mês, eles meio que acertam as contas, né? Zerando, então, essa situação. Começando tudo de novo no mês seguinte. Beleza? É basicamente isso. E aí, o primeiro problema, que, bem, não é do blockchain essa solução, né? Mas basicamente seria aonde registrar esses gastos. Porque, imagina só, num caderno, ou cada um vai ter um caderno e eles vão ficar levando o caderno para ir registrando todo mundo junto, ou então eles colocam num lugar que todos eles consigam acessar, tanto para ler quanto para escrever uma nova informação, né? Tipo, a informação que eu estou falando seria uma linha dessa daí, mostrando o quanto alguém ficou devendo para outra pessoa, beleza? Então, imagina que eles chegaram na solução de criar um site. Então, eles foram lá, criaram um site e os 4 colegas conseguem acessar esse site, tanto para ler as informações daquele mês ou dos meses anteriores, né? Quanto para adicionar uma nova informação, então, uma nova linha, né, dessa dívida, digamos assim. E, bem, até aí tudo bem. Até que a gente começa, então, a se questionar se isso sempre vai funcionar. Dado que, bem, digamos que um dos amigos, vamos supor aqui que o Sr. D, resolve então trollar esse sistema ou se aproveitar desse sistema e fazer o seguinte. Ele, no nome do Sr. L, ele chega e diz que no 15º dia daquele mês, o Sr. L ficou devendo então para o Sr. D R$50. Beleza? Pode ter sido isso, pode ter sido alguém externo, né? Alguém fora desses caras, algum novo integrante do grupo entrou lá e resolveu trollar o sistema. E aí ele foi lá, adicionou essa linha. E aí, cara, esse é o primeiro problema, porque nada impede ele de fazer isso. E não tem como, assim, né? Esse site não tem um mecanismo de dizer que aquela informação é verdadeira ou é falsa.
Então, para solucionar isso, o que o blockchain vai apresentar então é o conceito de assinatura digital, que é basicamente como a gente faz hoje em dia para comprovar que alguém realmente assinou algum tipo de contrato ou fez alguma transação, né? Por exemplo, você faz uma transação no banco, tem lá as suas informações como seu CPF, que é só seu, e aí o banco consegue saber que foi você mesmo que fez aquele tipo de transação, não foi alguém no seu nome fazendo isso, beleza? E aí no caso do blockchain, o que a gente vai fazer então é usar o lance da assinatura digital, já que não tem como uma pessoa escrever, né, aquilo ali. O que vai acontecer então é que alguém vai ter que, de alguma maneira, assinar uma linha. Então toda vez que alguém adiciona uma linha naquela lista de transações lá, essa pessoa vai ter que assinar meio que o nome dela. E aí, como eu falei, não dá para ficar assinando como papel, o que a gente faz então é um mecanismo digital de criptografia, onde cada pessoa vai começar com duas chaves, beleza? A primeira chave, que eu estou chamando aqui de PK, é a chave pública, ou seja, todas as pessoas do sistema inteiro têm acesso àquela chave, elas conseguem ler aquela chave e utilizar aquela chave para alguma coisa, beleza? E a segunda chave é uma chave privada ou secreta, por isso SK, que eu estou colocando aqui. Então é uma chave que somente a pessoa dona daquela chave tem que ter acesso a essa chave. Ninguém mais pode ter, beleza? E isso é importante, tá? Não pode ser compartilhada essa chave realmente é privada, secreta, né? Então é tipo uma senha, você não distribui ou divulga a tua senha, certo? Então é basicamente o mesmo conceito. É como se fosse o usuário e senha aqui, chave pública é o usuário, né, que todo mundo consegue ver quem é, mas a chave privada seria a senha da pessoa, que ninguém sabe quem é. Mas elas juntas, combinadas, geram uma situação de login, né? Quando você loga num sistema, o sistema sabe quem você é baseado nesse teu par usuário e senha. Belezinha? Então, o mesmo conceito vai funcionar aqui. E aí, como é que funciona? Junto dessas duas chaves, o que a gente vai ter então são duas funções dentro do blockchain que vão utilizar essas chaves para fazer essa assinatura e verificar essa assinatura, beleza? Então a primeira função é basicamente a função de assinar. E essa função faz o quê? Ela pega uma mensagem, seja qualquer mensagem, no nosso caso aqui vai ser uma transação. Então eu poderia vir aqui, por exemplo, vou usar a cor azul aqui, e vou falar que a minha mensagem então, ou então não vou usar a cor azul, porque eu dei mole. Então pronto. Então a primeira transação é que o senhor H está devendo R$20 para o senhor D. Beleza? Então essa vai ser a minha mensagem. Eu vou lá e vou pegar essa mensagem, senhor H deve R$20 para o senhor D. Vou passar para essa função e junto dessa mensagem que eu estou passando, eu vou passar minha chave secreta, né? Minha chave privada. E aí o que essa função faz no final é gerar, cara, um hash. Lembram daquele conceito de hash, de ser uma informação única? Então basicamente vai ser uma informação única que combina a minha chave privada com a mensagem que eu estou passando. E aí se eu mudar qualquer coisinha, se eu mudar uma letra, um dígito da minha mensagem, o hash vai ser completamente diferente. Então, para cada combinação de mensagem e chave privada que eu colocar aqui, ou melhor, dado que a minha chave privada eu só tenho uma e ela é minha, qualquer outra mensagem que eu entregar para essa função, eu vou ter um hash completamente diferente. É tipo completamente mesmo. O bagulho muda do tipo, não é um bit, né? É porque no final, o hash gerado dessa assinatura daqui, ele é um hash binário, beleza? Então é só um monte de zeros e uns. Tranquilinho? E aí, o que acontece? Se eu alterar então, sei lá, de 20, eu colocar 10 aqui, cara, essa mensagem que começa com 001, por exemplo, ela poderia ficar tipo 1011000, beleza? Então é uma mudança drástica em relação a um único caractere que mudou ali. Eu não vou mudar só um bit, eu vou mudar meio que de maneira aleatória. Não é exatamente aleatório, beleza? Mas, tipo, ele é aleatório o suficiente para que você seja incapaz, qualquer pessoa, e qualquer pessoa mesmo no mundo, ainda não aconteceu de alguém descobrir uma maneira de fazer isso. Então qualquer pessoa, né, é incapaz de fazer o caminho de volta, ou seja, dado que você tem o hash, você conseguir descobrir
essa chave daqui, beleza? Então, tipo, isso aí é teoricamente impossível. E quando eu digo teoricamente é porque vai que no futuro alguém descobre, mas hoje em dia, no presente momento, é impossível, dado que você recebe uma mensagem, você descobrir a chave privada que gerou aquela mensagem, beleza? Porque no final você tem acesso à mensagem, beleza? Você sabe qual é a mensagem, você sabe qual é o hash, mas você não consegue chegar na chave privada, belezinha? Isso, cara, é um dos mecanismos de segurança assim mais utilizados hoje ever em tudo. Tipo, sistema de login, sistema bancário. Inclusive, uma parte disso daqui vai ser usado mais pra frente aqui no vídeo para gerar um outro hash que, cara, o browser usa isso como sistema de segurança, beleza? Então o Google tá usando, o Facebook tá usando, empresas gigantescas usam isso. Como eu falei, sistema bancário, que a gente confia tanto, usa esse tipo de mecanismo justamente porque nem olhando o hardware, cara. Tipo, se tu pegar a placa circuito eletrônico do bagulho e tentar descobrir ali como é que ele faz para gerar essa sequência binária, até hoje ninguém nunca descobriu, mesmo fazendo isso, beleza? Isso é pra vocês terem uma noção do poder desse lance de chave privada e chave pública, né? Desse esquema de criptografia com duas chaves. Belezinha? Então essa seria a nossa primeira função, que basicamente assina essa mensagem, né? E gera esse hash. Esse hash daqui é o que a gente vai chamar da nossa assinatura, belezinha? E aí a gente vai ter então uma segunda função, que é a função de verificar essa assinatura. E aí o que essa função precisa? Ela precisa da mensagem de origem, né? Ela precisa desse hash que a gente gerou aqui. E como todo mundo tem acesso à chave pública, a gente passa então a chave pública. E aí essa função recebe essas três informações e diz pra gente, o usuário, né? Se a informação que foi passada realmente tem origem com aquela chave privada, né? Aquela chave secreta daquela pessoa ou não. Ou seja, se a mensagem mais o hash passado junto dessa chave pública retornarem como falso, significa que alguém está tentando se passar por outra pessoa. Ou seja, não foi ele que gerou aquele hash. Ele não consegue gerar o hash, porque se ele gerar o hash usando a chave privada dele, vai gerar um hash, como eu falei, completamente diferente do hash da outra pessoa. Então, para melhorar, digamos que tenha eu e meu amigo Pedro imaginário aqui do meu lado, beleza? Se eu vou lá e assino usando a minha chave privada, o Pedro, pegando a mesma mensagem e assinando com a chave privada dele, vai gerar um hash completamente diferente do que o meu, beleza? E se o Pedro tentar se passar por mim, escrevendo uma mensagem, as pessoas vão pegar aqui o hash que o Pedro gerou, vão pegar a minha chave pública, né, porque o Pedro está tentando se passar por mim, e vão pegar a mensagem que a gente está enviando, beleza? E aí quando isso for jogado dentro dessa função, essa função vai retornar que é mentira, ou seja, é falso, né, porque não foi o par da chave privada, ou melhor, o par daquela chave pública que foi fornecido, que é o meu, não vai ser a minha chave privada, e sim a chave privada do Pedro, beleza? Então é meio que, é assim que a gente consegue garantir que eu fui lá e assinei, fui eu que criei aquela informação, beleza? E como é que isso resolve, então, esse problema do malandro tentando adicionar aqui uma informação falsa? É porque cada linha dessa daqui, então, vai ter uma assinaturazinha. Eu vou até colocar em outra cor aqui. Tentar colocar aqui num azul mais clarinho. Então, cada linha aqui vai ter uma assinatura única, beleza? Então, aqui é minha assinatura. Aí aqui não vai ser a minha assinatura, né? Ali seria uma outra assinatura que eu já vou usar outra cor. Então, eu vou vir aqui e eu vou falar que basicamente a assinatura que ficou aqui foi isso daqui, beleza? E aí, cara, toda vez que a gente for lá e olhar aquele sistema, a gente vai ver, aqui diz que foi, então, que foi o Gabriel. No caso, vamos usar os nossos queridões aqui do exemplo. Então, digamos aqui que essa assinatura daqui foi a do Sr. H. Então, ela deveria estar um pouquinho diferente, né? Vamos consertar aqui. Então, vamos colocar um 0 aqui e aqui eu vou colocar um 1. Pronto. Então, o Sr. H veio aqui e assinou, disse que ele estava devendo para o Sr. C 20 contos. E ele foi lá
colocou a assinatura dele. E todo mundo pega, então, a chave pública do Sr. H e consegue validar essa assinatura e ver, beleza, essa linha aqui foi do Sr. H. Quando chegar nessa linha daqui, o Sr. L, teoricamente, está dizendo que ele deve R$50 para o Sr. D. Só que quando a gente pegar a chave pública do Sr. L, a gente vai verificar que quem criou essa linha daqui não foi o Sr. L. Logo, alguém está tentando se passar pelo Sr. L e falar que ele deve dinheiro para outra pessoa. Então o que a gente vai fazer é simplesmente pegar essa informação daqui e remover ela da nossa lista de transações, porque ela não é mais uma informação válida, beleza? Então esse é o segundo, na verdade é o primeiro mecanismo que o blockchain usa, que seriam assinaturas para validar que uma transação que está sendo feita realmente é feita por aquela pessoa e não por alguém se passando por ela, beleza? Aí, com isso, a gente pode falar, não, beleza, então resolvemos todos os problemas. Só que aí vem, então, um outro malandrão e faz o seguinte. Vamos copiar aqui o nosso exemplo. Minha seta ficou horrível, mas tudo bem. Então, eu vou pegar só a primeira linha aqui do nosso exemplo. Eu vou colocar aqui C. E é a mesma coisa, eu vou pegar lá, então, a assinatura do nosso queridão ali. 0100111. Beleza? E aí, o que impede, então, dado que a gente já resolveu um problema de saber quem é que está realmente adicionando aquela linha e se aquela informação é verdadeira, o que impediria, então, de, por exemplo, o senhor C vir aqui e falar, olha, no primeiro dia foi isso aqui que aconteceu, no segundo dia isso aqui aconteceu também, né? E aí ele copia, ele simplesmente pega aquela assinatura do Sr. H e copia. Então ele só fica lá duplicando aquela informação N vezes. Ou seja, no final do mês, o Sr. H teria gasto por dia R$20, sendo que na verdade ele só ficou devendo, né? Gasto não, perdão, ele ficaria devendo a cada dia para o Sr. C mais R$20. Sendo que na verdade, no fundo, ele só ficou devendo lá então no primeiro dia do mês, beleza? Então, teoricamente, nada impede esse tipo de atitude daqui. E aí, o mecanismo que a gente vai tomar aqui... rapidinho, só para eu não esquecer. A assinatura digital, então, tá check. E aí, o que impede, então, do senhor C ficar fazendo esse tipo de cópia? Teoricamente, nada impede. O lance é que quando a gente está gerando esse hash daqui da assinatura, o que o blockchain resolveu fazer para impedir esse tipo de coisa, de cópia, né, de informação, é basicamente alterar levemente a mensagem. Para cada mensagem a gente adiciona uma nova informação junto da mensagem, de maneira que torne aquela mensagem única. Então toda vez que a gente for lá e assinar um documento, a assinatura de uma nova linha, então, vai ser levemente, ou drasticamente, melhor dizendo, diferente da assinatura anterior, mesmo para a mesma pessoa. Então, vamos lá de novo, só para eu tentar explicar isso de uma maneira um pouquinho melhor. Eu vou vir aqui, e aí, ó, opa, eu cliquei no bagulho errado. Eu vou vir aqui, na verdade, pronto. E aí, no primeiro dia, o que acontece é, a mensagem que a gente iria criptografar para assinar seria essa mensagem daqui. Sr. H deve R$20 para o Sr. C, beleza? E aí, passando essa mensagem mais a chave privada do Sr. H, a gente teria então a assinatura válida aqui do Sr. H, correto? Que foi o que a gente viu até o momento. Só que ao invés da gente só passar essa primeira informação daqui, isso daqui, como a mensagem, o que a gente faz é, junto dessa mensagem, a gente vem e adiciona, por exemplo, a informação, sei lá, uma informação com um número, o número 1, que é a primeira transação daquele bloquinho, por exemplo, beleza? Então agora a gente vai ter que a nossa mensagem é 1, e aí, H deve R$20 para Sr. C, beleza? Então isso tudo aqui é a nossa mensagem.
E aí quando a gente passar na nossa função de assinatura, a assinatura aqui, essa função então vai gerar a nossa primeira assinatura aqui, que quando a gente pegar então a chave pública do Sr. H, a gente consegue verificar, beleza? Isso aqui foi o Sr. H quem fez. Belezinha? Então, se chegar no segundo dia e o Sr. H, então, digamos aqui que no 11º dia do mês, ou melhor, a 11ª transação, o Sr. H foi lá e gerou então uma nova linha dizendo também que o Sr. H deve mais R$20 para o Sr. C. Então, teoricamente, esse pedaço da mensagem daqui é o mesmo, mas como agora a gente está adicionando essa informação daqui, da 11ª linha, no momento que a gente passar naquela função de assinatura do Sr. H, eu não sei se vocês lembram, mas eu disse que qualquer alteração de caractere, espaço, qualquer coisa que a gente alterar na mensagem a mensagem antes da assinatura, né, o hash gerado no final é completamente diferente. Então, basicamente, o que a gente teria aqui seria algo desse tipo daqui, 110001, beleza? Então seria um outro hash. Deixa eu só contar aqui, 367, 378. Então eu vou colocar um 0 aqui, só para... Porque isso aqui que eu acabei de fazer é levemente importante, porque a mensagem, uma das características da mensagem, do hash gerado, é que eles têm sempre o mesmo tamanho. Não importa se tu passa um caractere ou se tu passa um livro inteiro, no final isso gera um hash de tamanho muito específico, beleza? E isso é importante porque dificulta então você saber o tamanho da informação que a pessoa está passando naquela assinatura. É um dos mecanismos que torna tão difícil da gente fazer o caminho inverso, beleza? Então por isso que eu parei aqui para dar essa contada. E aí voltando então, quando a gente adicionar essa informação, a mesma mensagem aqui, beleza? Só que com a informação de que essa é a 11ª linha do bloco, na assinatura o hash vai ser completamente diferente. E aí, novamente, se a gente pegar a mesma chave pública do Sr. H e passar naquela função de validação, né, para verificar se isso foi o Sr. H que criou, essa função vai retornar como verdadeiro, porque foi o Sr. H que assinou aquilo ali, beleza? Então, o uso dessa assinatura digital já resolve meio que dois problemas. Um é alguém tentar adicionar uma informação que não deveria, né, uma linha, né, uma nova transação no bloco, no nome de outra pessoa, então é impersonar alguém, né, se tornar outra pessoa temporariamente. E o outro problema que a gente está resolvendo, então, seria o caso de alguém tentar pegar uma informação que é válida dentro do bloco e começar a copiar ela de maneira infinita, quebrando então o sistema, beleza? Então já resolvemos aqui dois problemas com isso, usando só a assinatura digital, beleza? E aí bora então ó, isso daqui, que é um dos malandros, né? Ele já foi, porque ele não consegue mais adicionar uma informação, e a cópia de transação também já resolvemos. O próximo problema então seria o problema de overspending. E o que seria esse problema de overspending? Cara, basicamente é o seguinte, deixa eu tentar... acho que isso aqui vai demorar, então melhor não fazer isso. Vou fazer o seguinte, o problema do... Vou criar uma nova aba aqui. Pá. Beleza. E aí a gente tem lá o nosso exemplinho com os 4 bonequinhos, pá, pá. Vou fazer bem nas coxas aqui o desenhozinho, beleza? Só para não gastar muito tempo. Então, beleza. Então, esse é o nosso exemplo original lá. E aí, o que acontece é o seguinte. Digamos que o Sr. H, ele vira e fala, olha, eu tô devendo 20 contos pro Sr. C. E aí, novamente, o Sr. H... no próximo dia o Sr. H vai lá e fala, eu tô devendo mais 100 contos pro Sr. C. E aí mais uma vez o Sr. H adiciona e fala, eu tô devendo mais 70 reais pro Sr. C. E aí chega no final do mês, o Sr. H, ao invés de pegar o dinheiro dele e transferir pro Sr. C, ele simplesmente gastou muito mais do que ele tem. Então digamos que originalmente o Sr. H tinha na mão dele, na conta bancária lá dele, 100 reais. Beleza?
E aí chegou no final do mês e ele falou, putz, aqui tem 190 contos, pô. O senhor H teoricamente está devendo 190 reais para o senhor C. E aí ele fala, eu não tenho esse dinheiro. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou então sumir, vou desaparecer, vou embora. E aí o senhor C vai ficar então num prejuízo de 190 contos. Beleza? O que a gente faz então para resolver esse tipo de problema? Uma solução, e que é basicamente a solução que hoje está sendo implementada, é basicamente sempre que a gente começa o sistema, então, sei lá, todo início de mês, cada um deles vai lá e vai depositar dentro dessa rede 100 reais. Beleza? Então, 100 reais, 100 reais, 100 reais. Cada um deles tem, então, na conta, no início do mês, tem na conta lá, então, H tem 100 reais, o D tem 100 reais, o C tem 100 reais e o L tem 100 reais. Opa, tem 100 reais. Show! E aí, o que vai acontecer agora? Quando a gente vier aqui e no primeiro dia o senhor H foi lá e adicionou essa transação, beleza, o senhor H está devendo 20 reais para o senhor C. Até aí, problema nenhum. Quando chegar nesse segundo dia, que o senhor H tentar adicionar, o senhor H está devendo 100 reais para o senhor C, isso daqui vai ser marcado como uma informação inválida. Por que vai ser inválido? Porque simplesmente 100 com 20 dá 120. E o senhor H, no início, só tinha 100 reais. Logo, o senhor H não pode ficar devendo 120 reais, ou seja, ele não pode ter um gasto maior do que o que ele tem de garantia, digamos assim. Então, para resolver isso, o que a gente faz é, o senhor H não pode fazer esse tipo de coisa. O senhor H não pode ficar devendo, então, no dia 2, 100 reais para o senhor C, porque ele já está devendo 20 reais. E para que o senhor H possa fazer isso daqui, adicionar essa nova linha, o que ele teria de fazer, então, é adicionar mais algum dinheiro, no caso aqui, então, 20 reais dentro dessa rede, beleza? E aí sim, o senhor H vai poder ficar devendo, então, os 120 reais para o senhor C, beleza? E aí a mesma coisa quando chegar nesse outro dia daqui, em que o senhor H vai lá tentar adicionar a linha 70, não vai ser válido, ele não vai conseguir adicionar essa linha, tá? O blockchain bloqueia isso, porque ele simplesmente sabe o quanto que o senhor H tem em conta na carteira dele, né? Então ele fala, cara, tua carteira não tem mais 70 contos, então você não pode adicionar essa linha. E como você não pode adicionar essa linha, eu vou simplesmente remover ela da lista de transações. Então é como se o senhor H nunca tivesse gastado esses 70 reais a mais. Beleza? E aí, obviamente, para ele poder gastar isso, ele tem que ir lá e injetar mais dinheiro para poder continuar esse tipo de mecanismo, né? Ele continuar transacionando então, dentro do blockchain. Belezinha? Dessa maneira, a gente consegue resolver o problema de overspending, que seria justamente o gastar mais do que o que você pode. Belezinha? Então, a gente resolveu com isso mais um problema. E aí, vamos então agora para o próximo problema, que eu não lembro, não sei se vocês lembram, mas eu já comentei sobre isso anteriormente, que é basicamente o problema de ter algo centralizado ou ter algo descentralizado. E aí, como que funciona isso? Bem, basicamente, hoje o que a gente faz é o seguinte. Imagina que essa bola gigante, daqui, nem tão grande assim, mas essa bola daqui é o banco, beleza? Banco. Então, quando eu quero fazer um gasto, o que eu falo é, eu vou lá e faço pro banco. Falo com o banco, né? Então eu, Gabriel aqui, pá, vou lá, falo com o banco. Cara, quero fazer uma transferência. A mesma coisa, o Pedro vai ter que fazer. Pedro também vai ter que falar com o banco e falar, pô, quero fazer uma transferência. E assim por diante. Então, todas as pessoas que utilizam hoje algum sistema bancário, né, elas dependem unicamente daquele banco. Ou seja, todas as informações, toda a lista de transações, no final, essa lista de transações daqui, está registrada dentro do banco de dados de um banco de verdade, ou um banco financeiro. Então, lá dentro do banco, eles vão ter basicamente algo do tipo, o Gabriel transferiu 70 reais para o Pedro. Pedro transferiu
R$40 pro Luiz. E assim por diante, beleza? Isso é o que está dentro do sistema bancário atualmente. Belezinha? E aí, numa rede, no blockchain, o que acontece é, cara, aqui, se o banco falir, ou o banco resolver trollar o sistema, ele tem completo poder sobre todo mundo. Então o banco poderia simplesmente vir aqui um dia e falar, olha, Gabriel, pode vir aqui e adicionar uma nova linha falando, olha, Gabriel deve então R$100 pro Luiz. Sendo que eu nem conheço o Luiz. Mas, como o banco retém o poder sobre isso, ele tem então esse poder de adicionar uma linha ali e eu não tenho o que fazer. A mesma coisa funcionaria, ou poderia acontecer então, no nosso exemplo lá dos 4 colegas. Porque se um deles, né, tipo, como eles estão fazendo um site, esse site deles está no servidor de alguém. Então pode ser um Google, pode ser uma Amazon, pode ser da Microsoft e assim por diante, beleza? Mas o site está lá no servidor de alguém, o banco provavelmente está também sendo dentro do servidor de alguém, beleza? E aí se um dia essa pessoa ou destruir o servidor, ou simplesmente começar a trollar o servidor e adicionar linhas lá, então ele poderia adicionar que o senhor C ou o senhor H está devendo para o senhor C R$700 e ponto. Porque esse banco está em algum lugar que não é de controle dessas pessoas. Isso já seria um problema. Porque, bem, basicamente a gente perdeu então o controle sobre o nosso próprio registro. E aí você fala, não, beleza, o que eu vou fazer é o seguinte, então. Um dos colegas, vamos dizer o senhor D, a gente confia muito no senhor D, e aí o senhor D, então, vai guardar o nossa receita, nossa lista de transações. Então, o senhor D tem lá um papelzinho anotando cada uma das transações que vão ser gastas naquele mês. E aí no final do mês o senhor D pega e fala, no final desse mês aqui, ó, o senhor H tá devendo, R$10 pro senhor C, o senhor L tá devendo para mim, senhor D, R$5. E aí beleza, os caras vão lá e confiam. Mas digamos que o senhor D um dia perca esse papel. E aí, cara, aquele mês então vai todo pro saco, né? Eles perderam o controle daquilo ali. Beleza? Então esse é o problema do fato das coisas serem centralizadas, de ser um banco centralizado, ou então, no caso dos 4 colegas, um deles centralizar esse tipo de informação. E aí o que a gente vai fazer então é basicamente solucionar isso fazendo o seguinte. A gente vai descentralizar, ou seja, o senhor D vai ter uma cópia, vai ter então uma lista dessas transações. O senhor H também vai ter a mesma lista na mão dele. O senhor C também vai ter essa lista. E o senhor L também vai ter essa lista. E a lista, ela é exatamente igual para cada um deles. Então eles vão lá, começam o mês e cada um deles tem um registro do que vai acontecer naquele mês. Então vai chegar num belo dia, o senhor D vai falar, olha, eu fui lá. O senhor D então deve para o senhor C R$10. E aí todos eles vão anotar, cada um no seu papelzinho, ou no seu papel, né, no seu site, ou no seu sabe Deus o que. Mas eles vão lá e vão adicionar então essa nova linha daqui do senhor D deve para o senhor C R$10. Beleza? E aí isso meio que resolve esse problema de ter um ponto único de falha, ou então uma pessoa monopolizando o controle de informação. Beleza? Então por isso que o blockchain, esse é um dos motivos, né, do blockchain então usar uma rede descentralizada, que seria basicamente dar então um poder, né, o poder da rede inteira vai ficar na mão de cada um. E aí como é que funciona? Bem, basicamente, se eu estou rodando o blockchain no meu computador, eu vou ter uma cópia inteira da rede do blockchain, né, digamos, sei lá, Bitcoin. Então, eu vou entrar na rede do Bitcoin, eu pego o software do Bitcoin, coloco ele no meu computador e eu estou rodando, e eu vou ter uma cópia exata de tudo o que já aconteceu na rede do Bitcoin, assim como o cara no Japão vai ter essa mesma cópia que eu vou ter, o cara no Chile vai ter, o cara nos Estados Unidos vai ter, o cara na África do Sul vai ter, todo mundo vai ter exatamente as mesmas informações, os mesmos bloquinhos, na mesma ordem, com as mesmas transações dentro de cada bloquinho. Beleza?
Dessa maneira a gente consegue então deixar mais flexível esse sistema, porque se eu, por exemplo, perder o meu computador, a rede continua funcionando, né? Bastaria eu comprar um novo computador e entrar na rede novamente. Vou lá, vou assinar, vou falar, ó, eu estou entrando na rede, né? Eu tinha perdido o meu computador, estou entrando, minha chave é tal, e aí a rede vai simplesmente aceitar que eu voltei para aquela rede, né? Porque eu tinha saído por algum motivo, né? E aí todo mundo então vai ter uma cópia disso aí e deixa de ficar dependente de uma só pessoa, ou um só servidor, uma só empresa. E além disso, eu não preciso mais confiar que o banco está segurando a minha informação toda sem manipular ela. Porque como agora está sendo espalhada, todas as pessoas então têm esse tipo de informação na mão delas. Beleza? E aí, assim, isso é legal da gente ter descentralizado, mas isso gera um problema então de confiança. Confiança pelo seguinte motivo. Cara, imagina só, eu tô aqui na minha casa e eu vou lá receber uma informação pela internet falando que, sei lá, melhor, não eu, né? Vamos usar os nossos 4 coleguinhas. Então, vamos usar aqui o Sr. H, Sr. D. O Sr. D tá lá na casa dele. Ou melhor, o Sr. H, o Sr. D, o Sr. C e o Sr. L. E aí, do nada, chega uma mensagem aqui pro Sr. H falando, olha, Sr. C disse que deve R$100 pro Sr. L. Cara, quem garante pro Sr. H, perdão, né? Quem garante pro Sr. H, primeiro, que foi o Sr. C que criou essa informação? Basicamente, quem garante é a assinatura digital, lembra? A gente usa para cada linha, cada nova informação, a gente precisa de uma assinatura digital. Então o Sr. H vai pegar a assinatura, vai pegar aquela mensagem que ele está recebendo, vai pegar o hash da assinatura digital que está junto dessa nova linha que ele está recebendo e vai falar, pô, deixa eu ver se foi o Sr. C que mandou mesmo essa informação. Ele vai lá, valida e fala, beleza, foi o Sr. C. Primeiro passo, tá ok. Aí o software do blockchain vai verificar, cara, o Sr. C pode gastar R$100? Pode gastar R$100? Pode, ele tinha injetado 200 antes, ele ainda não tinha gastado nada, então sim, ele pode gastar R$100 sem ter nenhum overspending, beleza? Então, até aí tudo tranquilo, tamo indo safe. E aí a gente bate então no próximo problema que é, cara, quem garante pro Sr. H que essa mesma mensagem que ele acabou de receber chegou também pro Sr. L? Tipo, cara, imagina só, você tá na sua casa, você do nada, da janela aqui, você começa a receber informação, cara, fulano gastou tanto, ou fulano tá transferindo tanto pra ciclano. E aí depois, sei lá, 2 segundos depois você recebe, Pedrinho tá transferindo R$70 pra Joãozinho. 3 segundos depois você recebe, pô, o Guinho tá transferindo R$1.000 pra Luizinho. E assim por diante. Então, cara, quem garante que todas essas informações estão chegando, no caso aqui na minha janela, ou pro Sr. H, estão chegando também pro Sr. L? Tipo, que mecanismo diz que eles estão mantendo a cópia exata um do outro, dado que chegou uma nova informação, beleza? Então esse é o próximo problema que a gente tem, que é confiar que a cópia de cada nova transação está sendo mantida exatamente na mesma ordem para todo mundo que está na rede, já que agora a gente está numa rede descentralizada, beleza? Então, quem garante isso basicamente são os mecanismos de consenso. Eu não vou entrar muito a fundo neles hoje, beleza? Mas basicamente o que a gente vai ter são alguns mecanismos, seja Proof of Work, Proof of Stake, isso a gente vai ver mais para frente. Tem trocentos mecanismos, eu pretendo falar sobre alguns deles mais famosos, por exemplo, o Proof of Work e o Proof of Stake. Eles são bem famosos. Tem um outro também que está ficando razoavelmente famoso, que é o Proof of History, que são mecanismos de fazer toda a rede entrar num consenso de, cara, eu recebi a mesma informação que você. Então, tipo, o Sr. H recebe uma informação, e aí ele vai lá e anota no caderninho dele, né, na página dele lá, ele fala, beleza, tem uma nova linha aqui, que é o Sr. C gastando 100 contos, transferindo 100 contos pro Sr. L. E aí, até aí, tudo bem. Aí o Sr. C também vai ter que registrar essa mesma informação na mesma posição. Então o Sr. C está gastando, ou melhor, está transferindo R$100 pro Sr. L. O Sr. L vai ter a mesma informação na mesma posição também. E a mesma coisa pro Sr. D, beleza? Que eu não vou escrever só para economizar tempo.
Mas basicamente todos eles têm que ter esse tipo de coisa. E como é que a gente faz isso? Basicamente, o que a gente faz é, a gente começa a guardar, a gente guarda essas informações. A gente vai lá, vai juntando. Pá, pá. Cada nova linha a gente adiciona na lista de transações. E depois que chega no montante, que a gente fala, cara, isso aqui é o que eu consigo colocar dentro de um bloquinho. Lembrando a vocês que um bloco tem uma capacidade limitada. Então, tipo, não dá para colocar infinitas transações dentro do bloquinho. Digamos que a gente consegue guardar 1000 transações dentro do bloquinho. Então, fechou as 1000 primeiras transações lá dentro do bloquinho. O senhor H vai pegar e vai falar, beleza, vou fechar isso daqui como um bloco. Então, ele pega essa lista de 1000 transações daqui, fala, isso daqui vai ser para mim, então, um novo bloco lá do meu blockchain, beleza? E ele guarda e fala, isso aqui é um bloco. E aí, a mesma coisa cada um aqui vai fazer, beleza? Vai gerar um bloquinho. Só que, se vocês lembrarem bem, um bloco ele precisa de 3 informações. Ele precisa de um hash único, que é para identificar ele unicamente na rede inteira. Ele precisa da informação do hash anterior a ele. E ele precisa do conteúdo. O conteúdo a gente já tem. O hash anterior a gente pode ir lá na rede e buscar. E aí, a gente precisa então agora do hash único dele. Esse hash único que vai ser então, vai passar por um mecanismo de consenso. No caso aqui, eu vou usar o mecanismo de consenso Proof of Work, que é basicamente, cara, o que vai acontecer a gente vai gastar poder computacional. Então, cada pessoa da rede vai passar por uma loteria, onde eles vão pegar a lista das 1000 transações. Então, eu vou ter uma informação que são as 1000 transações. Cada uma delas vai ser representada pelo hash lá da assinatura, beleza? Então, aqui eu vou ter, sei lá, 001, 0001, beleza? E aí aqui eu vou ter 101100. E aí a próxima vai ser 10111100, beleza? E assim por diante. Então eu vou ter aqui uma lista de 1000 transações. Vou pegar essa lista. Vou pegar o hash do bloco anterior. Então a lista mais hash do bloco anterior. Do bloco anterior. E eu vou pegar e aí o que eu vou tentar fazer é o seguinte. Eu vou falar que em algum momento, tipo, eu vou gastar algum poder computacional para achar um número mágico. Que, cara, por enquanto a gente vai ter que aceitar que é isso. A gente vai ter um número mágico, beleza? Então eu vou somar essas 3 informações aqui. Pegar essas 3 informações. E vou fazer uma série de contas. Cara, é muita conta. É umas paradas bizarras, assim. Eu vou torar o meu computador para ele chegar num novo hash. E esse novo hash, ele vai ter que começar com, sei lá, 10 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí daqui em diante não importa muito. Ele pode ter 11 zeros no início, não importa. Mas ele tem que começar com menos 10 zeros. E esse número mágico é o que vai fazer a diferença. Porque eu vou ficar tentando combinando Como é que eu vou explicar isso? É o seguinte. Lembra aquela função que eu falei para vocês, que faz a assinatura, em que é impossível a gente fazer o caminho contrário, e que ela gera no final um hash? Basicamente o que a gente faz é, a nossa mensagem daquela função de assinatura é parecido com isso. Mas basicamente o que a gente vai fazer é, a gente vai usar essa lista de transações, mais a informação do hash anterior do bloquinho, mais a informação, mais um número mágico que a gente ainda não sabe qual é, e a gente quer chegar num hash que começa com 10 zeros. Só que como a gente não tem como sair desse hash e fazer o caminho contrário, lembra que eu falei para vocês que é impossível fazer o caminho contrário para eu saber qual é a informação original? Como eu não tenho como fazer isso, basicamente o que a gente faz é poder computacional de ficar testando, mano. Tu pega o hash das 1000 transações, pega mais o hash do bloco anterior, e aí você começa a testar um número. Põe 1, põe 2, põe 3, põe 4, põe 5, e vai assim por diante, testando. E cada teste desse vai passar por essa função de gerar um novo hash, né? Gerar esse hash verdinho que eu coloquei aqui. Então a gente vai lá, pega, tipo... Vou colocar que a lista das 1000 primeiras transações, ela gerou o hash ABC, tá? Então ABC, mais a informação do bloco anterior. O bloco anterior vai ser, sei lá, CD2, beleza? E aí, a gente vai adicionar um número mágico que eu vou chamar de X. E isso daqui, melhor,
não vou chamar de X, eu vou colocar um bloquinho aqui, lembra da escola? Aquela caixinha que você quer descobrir o valor da caixinha? E basicamente essa caixinha precisa me gerar então um hash que começa com 10 zeros. Eu perdi a conta, mas eu vou considerar que tem 10 zeros aqui. Então, ela começa com 10 zeros, beleza? E esse número daqui, cara... Pronto. Esse número daqui eu não sei qual é e ninguém na rede inteira sabe. Então, basicamente, a gente vai ficar gastando poder computacional para ficar testando todos os números possíveis. Então, eu vou primeiro colocar o número 1 aqui, vou ver se ele gera. Não gerou? Eu vou colocar o número 2 aqui, vou ver se ele gera. Não gerou? Vou colocar o número 3 aqui, vou ver se ele gera. E assim por diante, beleza? Então, eu vou ficar testando isso de maneira imbecil, brute force mesmo. Vou ficar lá, vou ficar tentando até achar um número que gera então aquele hash com 10 zeros no início. E quando eu gerar isso, eu vou falar para a rede inteira, cara, o número mágico que eu achei é esse. Ele fecha esse bloco, né? Então ele basicamente diz que, tipo, eu consigo validar todas as transações dentro desse bloco. Eu consigo então, eu valido todas as transações. Eu linkei ele com o bloco anterior, porque eu usei o hash do bloco anterior para gerar esse meu novo hash. E eu achei um número mágico. E aí você publica essa informação para a rede inteira. A rede inteira vai pegar aquela informação e vai poder validar se a sua informação é verdadeira. Porque basicamente o que eles vão fazer é... eles vão pegar aquele número mágico, vão pegar o teu hash, vão juntar o número mágico na mensagem original, né? Que seria, no nosso exemplo daqui, o ABC mais CD2... mais o número mágico que tu achou. Eles vão pegar isso tudo como uma mensagem de origem, vão pegar a tua chave pública e vão pegar o hash que tu publicou, que seria basicamente esse hash daqui, beleza? E aí eles vão validar se tudo aquilo que tu passou é verdade. E aí, dado que eles validam e descobrem que você é você, e que o hash gerado no final é realmente um hash que começa com 10 zero, eles vão falar, cara, o Sr. H, que estava tentando fazer isso, ele descobriu realmente o número mágico. Então, se ele descobriu um número mágico, a gente pode confiar que aquele bloco que ele está falando que é verdadeiro é realmente verdadeiro, porque ele acabou de gastar muito poder computacional. Essa é a maneira que a gente tem de meio que entrar num consenso. É quem gastar mais poder computacional, né? Você garante, você confia de que por ele ter gastado esse tempo, ele está fazendo uma transação, ele está criando então um bloco que é válido para a rede. E aí a gente olha e como... cara, isso é muito, muito, muito esperto, só que para mim é bem complicado de entender, que é, cara, você gastou poder computacional, gerou um hash, e você gastou muito tempo para isso. Para vocês terem uma noção, no Bitcoin, isso leva em média 10 minutos, cara, para tu criar um bloquinho, 10 minutinhos de trabalho, assim, torando tua CPU, beleza? Pega os computadores mais bolados que tu conhece, põe lá para trabalhar, 10 minutinhos, ó, queimando a CPU ali e gera esse tal número. Tu descobre o número mágico. E aí, dado que tu descobriu esse número mágico, tu publicou para a rede inteira, para a rede é muito fácil de validar aquilo, porque tu já achou o número mágico. Então a única coisa que eles vão fazer é vão pegar o teu número mágico, colocar junto das outras informações do bloco e vão validar se tu gera o hash que deveria gerar. E aí eles vão falar, cara, é isso, gastei 2 segundos aqui para validar que tu... melhor, nem 2 segundos, cara, sei lá, 100 nanosegundos, 200 nanosegundos, é uma parada tipo, pá, muito instantânea, que tu consegue validar se a informação que o cara acabou de publicar para a rede inteira é verdadeira. E aí, se ela for verdadeira, todo mundo vai pegar aquele bloco que eles acabaram de validar e vão adicionar na rede deles, né, naquela cópia exata da rede que eles têm dentro do computador, e vão guardar aquela informação como um novo bloquinho criado, beleza? E aí, dessa maneira, a gente consegue, então, entrar num consenso da rede toda. Porque toda vez que alguém quiser adicionar um novo bloco, ele vai ter que ter esse gasto computacional, né, esse processamento de ficar testando um número mágico, até descobrir, então, um ponto em que tipo, o número, né, que gera aquele tal hash, e aí ele vai publicar isso para a rede inteira, e todo mundo vai pegar aquilo e vai montar. E eles vão falar, pô, mas e se alguém saiu da internet e ficou sem receber aquilo? Cara, essa informação continua publicada, então quando o cara entrar na rede de novo, tiver acesso à internet de novo, ele basicamente vai receber todos aqueles blocos e ele vai poder só validar um por um. Como eu falei para vocês, validar um bloco é muito fácil. Criar um bloco é muito difícil.
a criação do bloco que depende desse número mágico. Mas dado que você tem o número mágico, o bagulho é muito fácil de tu validar, porque tu só pega o número, adiciona na mensagem do bloco, né? Então aí, o resto das transações estão dentro do bloco. Mas o resto do bloco anterior que já tá lá também, é simples de tu pegar. Então tu pega essas duas informações, soma o número mágico do cara, junta isso tudo e passa nessa função de hash, né? Essa função que vai gerar esse hash maluco. E você fala, beleza, o que ele falou é verdadeiro, vou adicionar aqui na minha cópia também. E aí, cara, tu remonta a rede de maneira muito rápida, beleza? Então isso resolve o problema do mecanismo de consenso, né? Tipo, como que a gente entra dentro da rede descentralizada, como é que a gente entra no consenso de como ir adicionando, então, novos bloquinhos. Essa confiança da informação daqui está resolvida, porque a gente tem esse mecanismo de consenso. E aí, o que vocês podem pensar é o seguinte, tem então esse novo problema, que é fraudar um bloco, ou seja, imagina que alguém de má intenção, ou sei lá, que outro motivo, eu vejo como má intenção mesmo, pode ter algum outro motivo. Alguém chega lá, pega um bloco anterior, né, um bloco, sei lá, de 3 anos atrás do Bitcoin, e altera uma informação ali dentro, beleza? Ele adiciona uma nova transação, ou troca o valor de uma transação. Quando ele faz isso, basicamente o que ele vai fazer é alterar completamente o hash daquele bloco. Porque como eu falei para vocês, na hora de criar um novo bloco, a gente usa o hash das transações que estão dentro do bloco. Então, se você alterar qualquer informação aqui, cara, sei lá, esse 1 aqui passou a ser um 0. Eita, meu talento para escrever tá bom pra caramba. Então, esse 1 passou a ser um 0. Então, o que a gente vai ter aqui é, cara, vai ter um 0 a mais. E o que a gente vai ter que fazer é simplesmente gerar isso tudo de novo, tudo. Então, vai pegar, vai ir lá, recalcular o hash daquele bloco. E aí, como tu alterou o valor daquele bloco, cara, isso é bizarro. Vamos aqui, rapidinho, pans. Então a gente vai ter aqui, ó, uma sequência de blocos, beleza? Que eu vou... não, tá bom, eu vou fazer. Então vamos lá, bloquinho. Pá. Desculpe pelos meus blocos horrorosos. Então, bloquinhos, vários bloquinhos, os bloquinhos estão ligados aqui. E aí, digamos que alguém veio de malandragem, chegou aqui e alterou esse bloco, beleza? Então ele criou um novo bloquinho. Ele tá querendo criar um novo bloquinho porque ele alterou esse bloco. Só que quando ele faz isso, ele vai ter que alterar esse bloquinho daqui para um novo bloquinho. E vai ter que alterar esse bloquinho. E assim por diante, cara. Por quê? Por que ele vai ter que ter esse trabalho todo? Porque basicamente se ele alterar só esse bloco daqui, esse bloco que depende do hash do bloco anterior, lembra aqui, ó, que eu falei pra vocês, que a gente usa o hash do bloco anterior. Então, esse bloco daqui, que depende do hash desse cara daqui, vai ter que ser recalculado também. Então ele vai ter que ter o gasto computacional, tá? Daqui, gasto computacional desse cara. Vai ter que ter a mesma coisa pra cá. Pra esse bloco daqui. Esse bloco daqui. Vai ter que ter um gasto computacional novo pra cá também. Vai ter que ter pra cá também. E assim por diante. Ou seja, o cara teria que basicamente reconstruir a rede inteira sozinho. Isso se ele tentar alterar um bloco. Na verdade, uma transação dentro de um bloco. Então, tipo, dá pra gente dizer que isso é meio impossível. Já que pra cada bloco o cara gasta 10 minutos. E digamos que ele, pegou o computador mais bizarro do planeta. Que nem existe. Cara, ele pegou um computador full fictício, beleza? Então ele pegou esse computador full fictício. E esse computador, ele é capaz de calcular, ao invés de em 10 minutos, em 5 minutos. Ele vai e calcula em 5 minutos. Pá! Aí altera esse bloco. Aí ele vai ter que ir pro próximo bloco. Pro próximo bloco. E ele vai ter que ficar fazendo isso pro resto da vida. Por quê? Porque ele basicamente é um indivíduo com um computador que, beleza, assim, é muito melhor do que o computador do resto do planeta. Mas, cara, tem o resto da rede inteira trabalhando em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo que esse cara, para tentar construir novos blocos. Então, esse cara teria que ter o computador supra-sumo. Cara, é um computador que não existe. E mesmo que existisse, seria praticamente impossível esse cara conseguir calcular, já que ele precisa de 10 minutos.
E quando eu falo 10 minutos, é em média 10 minutos, tá? O Bitcoin, por exemplo, ele tem um mecanismo, uma matemática dentro dele que tenta garantir esse esquema de em torno de 10 minutos para tu construir um novo bloco, beleza? Então, você vai gastar mais ou menos 10 minutos para poder fazer isso, e esse cara teria que fazer isso para a rede inteira. E aí, né, vocês já viram que isso não é muito viável de fazer. Então, aquele esquema de alterar ou fraudar um bloco começa a se tornar meio inviável, beleza? Então, isso daqui já é trabalhoso. E aí tem um outro problema também que vocês poderiam pensar, que é basicamente o seguinte: se ao invés dele fazer isso daqui e publicar para a rede inteira, ele publicar só para uma galerinha, assim, nem é viável fazer isso, mas digamos que fosse viável, tá? Que esse cara vai lá, publica, então o senhor, digamos que o senhor H é o senhor fraudulento, beleza? Então o senhor H é o senhor fraudulento. Ele foi lá e cria um bloco aleatório, pode ser no final da rede, tá? Ele acabou de criar um bloco e vai adicionar no final da rede, publica para todo mundo, e as pessoas de alguma maneira acreditam que o que ele tá falando é verdade. Tá o resto do planeta aqui, beleza? Então tá o planetinha aqui, pá. Eu obviamente não sei desenhar, então considera que isso aqui é um planeta bonito, mas não é um planeta bonito. E aí tá o resto do planeta trabalhando então para criar novos blocos aqui. E o senhor H tá lá construindo blocos novos. Beleza? Tá gastando 10 minutos. Digamos que o senhor H fosse bom o suficiente para, sei lá, criar... Ele conseguiu fraudar até agora 3 novos blocos antes do resto do planeta inteiro criar um novo bloco, beleza? Então o planeta começa a criar blocos agora e o senhor H tá tentando construir os deles aqui. O que vai acontecer é que eventualmente, cara, o resto do planeta, assim, é praticamente impossível o senhor H ganhar do resto do planeta em velocidade. Então, eventualmente, o resto do planeta vai montar uma cadeia de blocos maior do que a do senhor H, tá? E aí, um dos mecanismos que o blockchain tem hoje é que você só confia, você só vai acreditar na cadeia que tem a maior quantidade de blocos. Então, se por algum motivo você começar a receber, sei lá, 10 informações diferentes de cadeias diferentes, você põe a tua confiança no que tem a maior quantidade de blocos. Por quê? Porque lembra que o mecanismo de consenso é justamente um mecanismo que a gente usa para poder ter confiança na informação que a gente está recebendo? Então, quanto maior a cadeia que a gente tem, mais poder computacional foi investido para montar aquela cadeia, e por isso a gente põe então mais confiança no bloco, na maior cadeia. E aí, se o senhor H de alguma maneira mágica conseguisse descobrir, sei lá, 10 blocos, cara, isso é bem inviável, mas digamos que ele descobriu 10 blocos do blockchain, né? Ele construiu 10 blocos, ele achou 10 números mágicos que resolvem os bloquinhos, e desses 10 blocos são só transações fraudulentas, ou metade delas é fraudulenta, metade não importa, que tenha uma transação fraudulenta. Mas ele foi lá e foi construindo novos blocos, colocando uma transação fraudulenta lá que ele ganhasse muito dinheiro. Eventualmente, a rede do resto do planeta iria construir uma rede maior do que a dele, beleza? Então, tipo, a cadeia de bloquinhos do Sr. H viria aqui, aí aqui, aí aqui, e de repente o mundo ia estar aqui. Então, quando isso acontecesse, digamos que aqui, ó, o Sr. H construiu 3 bloquinhos e o resto do planeta construiu, sei lá, 5 bloquinhos, beleza? Se eu entrasse se eu tivesse dentro do blockchain, eu simplesmente iria colocar minha confiança, a rede do blockchain, né, o software do blockchain, vai confiar então nessa cadeia daqui, porque ela teve mais poder computacional. E isso meio que garante para mim de que mesmo os novos blocos criados não vão ter transações fraudulentas, porque para manter uma transação fraudulenta ali, mesmo que tipo isso daqui, o primeiro bloco tenha sido válido para o Sr. H, o segundo bloco tenha sido válido e assim por diante, em algum ponto uma pessoa, um único indivíduo vai perder pro resto do planeta. A única maneira dele não perder é se ele tivesse 51%. Isso é uma falha do blockchain conhecida, que se você tem 51% de todos os computadores do planeta que rodam aquela rede, então você tem um superpoder sobre a rede, você consegue manipular a rede. Como isso não é muito viável, e na verdade mesmo que fosse viável, não vale a pena financeiramente falando, porque você vai manipular uma rede, as pessoas vão ver que a rede está sendo manipulada, vão começar a tirar dinheiro daquela rede,
e você gastou muito dinheiro, muito mais dinheiro do que está investido dentro da rede. Então, tipo, não vale a pena financeiramente porque você gasta muito dinheiro para comprar 51% dos computadores de todo o planeta. E esse dinheiro que você gasta para fazer isso não compensa em relação a tu conseguir controlar qualquer rede, mesmo a do Bitcoin, beleza? Então, dado isso, a gente também consegue adicionar uma nova camada de segurança sobre esse problema de blocos fraudulentos. E aí a gente então tem aqui a confiança na maior cadeias. Isso é uma solução para a gente justamente, tipo, não ter o problema de alguém que acabou de criar um bloco agora e esse bloco é fraudulento. A gente não vai confiar diretamente em tudo que está dentro daquele bloco. A gente vai guardar aquela informação e vai esperar a cadeia ser construída, sei lá, mais 7 blocos, 8 blocos. E você vai, cara, já tem 8 blocos, então aquele bloco original que eu estava em dúvida, ele é verdadeiro, porque agora eu já tenho uma cadeia bem grande e, tipo, é improvável, é praticamente impossível que esse bloco daqui tenha vindo de uma fonte fraudulenta e essa fonte conseguiu gerar mais 8 blocos antes de todo o resto do planeta. Beleza? E aí, só pra gente terminar então, por que alguém teria então o raio do trabalho de ficar fazendo esse poder computacional, já que ele gasta tanta energia, gasta tanto tempo, né, 10 minutos por transação. Por que alguém faria isso? E é basicamente, cara, um motivo muito simples. Toda vez que você gera um novo bloquinho, dentro desse bloco daqui, a gente deixa, a rede, né, permite você adicionar uma informação extra bem específica, que é como a gente cria a moeda dentro da rede. Então, por exemplo, na rede do Bitcoin, toda vez que você forma um bloco, a rede deixa a pessoa que construiu aquele bloco virar e falar, olha, adiciona agora, sei lá, 12 Bitcoins. 12 Bitcoins pra mim. E pra mim, no caso, tipo, Gabriel, beleza? Digamos que fui eu que criei esse bloco. Então eu adiciono ali e falo, olha, existiu uma entrada agora de 12 Bitcoins na minha conta dentro desse bloco. E aí, dessa maneira, eu tô meio que ganhando, criando Bitcoin, né? Porque esses Bitcoins não vieram de lugar nenhum, eles simplesmente não existiam. Eu acabei de criar 12 Bitcoins e falar que esses 12 Bitcoins estão dentro da minha conta. Então, a minha recompensa é ganhar, a recompensa por eu ter gastado esse poder no meu computador, né? De ficar fazendo essa conta maluca, é simplesmente ganhar, então, esses 12 Bitcoins. E, cara, esse valor não é aleatório, tá? Esse valor é pensado. Eu não posso colocar qualquer valor lá, na verdade eu não tenho, tipo, controle sobre. Dado que você formou um bloco, a rede vai lá e adiciona, então, uma transação nova dentro daquele bloco. E o valor que a rede está adicionando é completamente calculado. Inclusive, ele é decrescente, ou seja, ele vai caindo ao longo do tempo. O que levou as pessoas a se darem conta de que, por exemplo, o Bitcoin ele tem um limite máximo de quantos Bitcoins vão existir na história da humanidade, que são 21 milhões. Então, depois de 21 milhões de Bitcoins, não vai ter mais essa criação, essa transação especial que vai criar Bitcoins. Porque, né, a gente vai chegar num valor tão irrisório ali que a geração vai ser basicamente de 0 Bitcoin. E aí a gente só vai ter, então, 21 milhões de Bitcoins na história da humanidade. E vocês vão falar, pô, então depois desses 21 milhões, todas as pessoas vão sair da rede do Bitcoin. E não é bem verdade, porque existe uma outra forma de recompensa que é basicamente você consegue meio que apostar, nem apostar, mas digamos que eu estou querendo fazer uma transação e vocês estão querendo fazer uma transação também. O que eu posso fazer para meio que garantir que a minha transação vai cair no próximo bloco a ser criado é que eu pago um dinheiro extra, eu injeto um dinheiro naquela minha transação, falando, olha, o cara que fechar o bloco vai ganhar esse dinheiro extra que eu estou colocando aqui. É tipo a gorjeta que a gente dá pro garçom, sei lá. No caso do Uber, por exemplo, que tem aqueles valorzinhos extras que tu pode dar pro motorista, é mais ou menos a mesma ideia. Então você injeta um dinheiro a mais, meio que para garantir, no caso não é a qualidade da tua transação, né, mas a velocidade de processamento da tua transação. E esse valor extra, quando o bloco é fechado, a pessoa que fecha o bloco vai então receber o valor extra de todas as pessoas que injetaram esse dinheirinho extra lá. Então, para cada transação, o dinheirinho extra que foi injetado vai ser transferido, então, para quem fechar o bloquinho, beleza?
Então por isso que valeria ainda a pena você continuar construindo bloquinhos indefinidamente, mesmo que o Bitcoin tenha chegado no seu limite, beleza? Então, cara, basicamente é isso. O vídeo ficou grande para burro e deve ter ficado bastante denso. Se vocês ficaram com dúvida, me avisa, por favor. Eu não vejo problema de refazer esse vídeo, por exemplo, se ficou muito confuso. Só preciso saber se está bom ou se está ruim. E, bem, isso para mim é o suficiente para eu lembrar do como que funciona o Bitcoin, belezinha? Então é isso, valeu, falou e até a próxima.